Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast da EduCriativa e por falar em economia criativa. Hoje a gente está aqui com o José Granado, que é sócio proprietário da ZGM. Zé, primeiro um prazer te receber aqui, a gente já se conhece de longa data, né? Mas eu queria que você falasse um pouco aí da sua trajetória, desde o início do jornalismo, como é que você está nesse contexto da economia criativa? Olá, Caio. Olá a todos que nos assistem. É uma alegria estar aqui com você. A gente conversava até um pouco antes que a gente se conhece de longa data, né? Quando você estava começando no jornalismo, eu também estava. E o meu primeiro emprego, na verdade, foi numa empresa bem tradicional de Londrina, que era a Aviação Garcia, né? Trabalhava fazendo o jornal da Associação dos Funcionários, que era o Catita, tanto que virou o tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de cursos, que foi Catita, uma experiência de jornal de empresa. E quem foi minha orientadora na época foi a professora Maria Helena, né? Então eu comecei trabalhando na Aviação Garcia, logo depois eu fui trabalhar em agência de propaganda como redator publicitário. Depois eu fui trabalhar em outra empresa do grupo, que foi a Reifor, né? E logo em seguida daí eu comecei a trabalhar no Jornal de Londrina. No Jornal de Londrina foi entre 96 e 97. No Jornal de Londrina eu comecei trabalhando, editando a página de veículos que eles tinham lá e a página de imóveis. Logo depois eu passei para a reportagem, atuei como repórter durante um bom tempo. Aí fiz de tudo, fiz polícia, fiz cidade, fiz política, né? Desde que a gente fala, desde o buraco da rua até o cara que ia preso, uma batida que eles davam em boca de fumo na época, a gente fazia isso bastante. E a parte política daí. A primeira matéria, né, relembrando um pouquinho, a primeira reportagem que saiu sobre o escândalo na época da AMA Comurb, que tinha aquele monte de cargo da frente de trabalho, fui eu que escrevi. Ah, você? Fui eu que escrevi, né? Aí depois no JL eu fiquei mais um tempo, aí eu fui editor de economia, fui editor de geral. E depois quando eu saí de lá, eu estava fazendo a capa e a página de opinião. Depois, nessa época do JL, eu comecei a atuar como assessor de imprensa, né? Aí eu fui trabalhar com o Metrolon, que é o sindicato das empresas de transporte de Londrina. Fui trabalhar também como assessor de imprensa da TCGL, que é a Grande Londrina, onde eu tenho a alegria de estar até hoje, né? Trabalhei durante um tempo também na Bela Agrícola, onde eu comecei meu contato com o agro daí, fiquei lá durante 7 anos, né? E ter esse contato com o agro, eu tive a oportunidade daí de começar um programa na Rádio Paiquerê, que é o Paiquerê no Agro, né? Sim. É um programa que ele persiste até hoje. E no ano passado, na exposição do ano passado, a gente fez um trabalho de cobertura lá. Durante os 10 dias da exposição, a gente entrou ao vivo, eu e o Victor Lopes, que é meu parceiro de programa. A gente entrevistou 4 startups por dia. Essa experiência, que teve um resultado muito legal, teve um impacto muito bom, nasceu daí o programa Paiquerê Novo Campo, que é um programa de entrevistas que é só no sábado. Esse programa a gente aborda tecnologia e inovação rural. Um dos meus trabalhos também como assessor de imprensa foi numa universidade particular aqui de Londrina. E nos últimos 7 anos que eu fiquei nessa universidade, eu trabalhei na parte de ensino à distância. Então eu estruturei toda a parte de ensino à distância deles, a parte de estúdio, a parte de compra de equipamento, de formato. Foi quando eu comecei a pegar um pouco mais de intimidade com a parte de estúdio e produção de vídeo para teleaula, né? E logo depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar me chamaram para dar uma consultoria lá na Facamp em Campinas para reformular o estúdio deles, né? Aí, paralelo a essa época, o meu chefe, que na época, na Grande Londrina, era o Gildalmo Mendonça, ele estava se aposentando. Aí ele perguntou para mim assim, tô saindo daqui, você tem alguma ideia para abrir um negócio, alguma coisa assim? Eu falei, que bom que você tá saindo daqui, mas eu não vou abrir nenhum negócio com você não, né? Falei, que bom, né? Ele falou, não, mas você tem alguma ideia e tal? Eu falei, não, eu tenho uma ideia então, Gil, qual que é a ideia? Eu falei, eu acho que o mercado vai caminhar para uma terceirização na parte de ensino à distância. Né? Aí a gente começou a conversar, ele falou, então vamos abrir, você topa? Eu falei, topo, né?
Então o Gil entrou daí investindo para a gente abrir o estúdio, a gente fez um projeto e a gente abriu o estúdio em agosto de 2018, né? E depois vem a pandemia, né? Então, aí no ano seguinte veio a pandemia. Na pandemia, a gente, na verdade, sentiu daí a demanda, porque daí as pessoas que tinham aula presencial, as empresas, as faculdades, as universidades, elas vieram bater na nossa porta pedindo socorro, que elas tinham que mudar o formato, tinham que fazer essa transição. Algumas nem tinham conteúdo estruturado para ensino à distância, a gente teve que ajudá-las a fazer tudo isso. E daí a gente começou, teve uma época que a gente trabalhava de manhã, à tarde, à noite, trabalhava final de semana. Tivemos que abrir até um segundo estúdio para dar conta de todas as gravações. E daí a gente viu realmente que a gente tomou uma decisão acertada, porque o mercado estava caminhando para esse lado mesmo. Bom, Zé, vamos voltar um pouquinho. Você tem uma trajetória de muitos anos trabalhando com assessoria de imprensa. Queria que você comentasse um pouco o trabalho do assessor de imprensa e a mudança desse trabalho ao longo dessas décadas, porque o trabalho de 20 anos atrás na assessoria de imprensa era de um jeito, hoje está diferente, especialmente por conta da mudança da estrutura dos veículos de comunicação, né, do impacto das novas tecnologias. Como é que você vê isso? Eu acho que antes... eu posso falar porque quando eu entrei no jornalismo a internet estava surgindo, né? A internet estava começando, né? Você tinha aquela coisa, o e-mail, agora eu posso me comunicar por e-mail. Por exemplo, que meu primeiro ano, quando eu fui trabalhar no jornal, eu tinha um bip. Eu não sei se as pessoas sabem o que é bip, né? Bip é um negocinho quadradinho assim, com um visor. Se alguém quer falar com você, eles mandam um recado nesse bip. Você ia num orelhão ou num lugar que tinha um telefone e ligava, né? Sim. E eu lembro que eu cobri daí também o lançamento do celular pela Sercontel em Londrina e cobri o lançamento da Vivo aqui no Paraná, que foi em Curitiba. Então, assim, você não tinha a facilidade que você tem hoje de você mandar uma mensagem por WhatsApp, de você mandar um áudio, de você ligar de onde você estiver, de você passar um e-mail. Eu lembro que tinha alguns materiais que a gente recebia no jornal que ainda eram por fax, né? Acho que muitas pessoas que nos assistem hoje não sabem nem mais o que é fax. Eu trabalhei como assessor de imprensa e eu enviei muito fax para você, viu? Você lembra? Eu lembro disso. E se o aparelho de fax que recebia não era bom, vinha tudo borrado, era um negócio de louco, né? Mas o que eu vejo basicamente de diferença? Eu acho que, sem fazer uma crítica aos jornalistas atuais, naquela época, para você emplacar uma pauta, como a gente fala, né? Que o trabalho do assessor de imprensa, ele é, na prática, mediar o contato com a empresa que ele atende com a mídia. Então, ou você vai divulgar algum serviço, algum produto, alguma notícia. Essa notícia para a mídia, aceitar essa notícia, falar, não, legal, é uma pauta boa, uma sugestão boa, a gente vai fazer. Ela tem que ser uma notícia relevante, tem que ter alguma validade para o público desse veículo. E na época, no começo, eu lembro que quando eu comecei, você tinha que trabalhar um pouco mais para convencer os jornalistas de que era uma pauta realmente relevante, né? Algumas conversas que eu tive, ou até eu como editor, quando eu recebi alguma pauta, falava, mas isso aqui é propaganda, né? Isso aqui você vai lá no comercial e você anuncia. Então, assim, você tinha que fazer um pouco mais de ginástica para provar que era um conteúdo que o leitor teria interesse de ler ou não, né? E eu vejo que hoje, depois de tanto tempo de internet já, eu vejo que a fronteira entre o que é conteúdo de publicidade e conteúdo jornalístico, né? Até essa palavra conteúdo, sim, ela misturou bastante as coisas, né? Sim. Porque antes você tinha matéria jornalística, reportagem, você tinha entrevista, né? Você não tinha esse questionamento todo aos veículos. Os veículos às vezes erravam, claro, né? Mas você não tinha essa coisa toda de pós-verdade também, que é outra conversa que demora um pouco mais. Mas assim, existia uma diferença. E hoje, na verdade, você tem muitas coisas trabalhando dentro de uma reportagem, né? A gente tem a dificuldade também que as pessoas têm de distinguir o que é opinião, o que é fato. Então, assim, mas eu sei que hoje, voltando para a pergunta, basicamente a diferença
Se você consegue entregar um conteúdo, né? Se você consegue entregar uma sugestão de pauta mais mastigada que a gente fala, com mais números, com um personagem legal pro veículo entrevistar, com uma fonte boa, né? Eu acho que você tem mais chances de emplacar. E os veículos também, eles estão mais abertos às assessorias de imprensa. Antigamente eles não eram muito abertos. Eu lembro que eu fui conhecer o que era uma assessoria de imprensa quando eu fui trabalhar no jornal. Tinha um pessoal lá em Curitiba que fazia assessoria para uma fábrica de veículos, que eu não vou lembrar agora qual que é, e daí eu fui tomando contato com esse pessoal. Eles vieram, fizeram lançamento, alguns eventos com o JL também, que era o jornal que eu trabalhei na época, né? E depois disso eu fui ver. Então, assim, a convivência dentro de um veículo e em assessoria de imprensa abriu bastante a minha visão. E o contato também com os jornalistas, e por ser jornalista, você sabe exatamente o que é uma notícia ou não. Sim. Então, às vezes eu tinha que conversar com os meus clientes, eles vinham com alguma sugestão, né, que eles achavam genial. Isso aqui, não sei o que, vai dar uma matéria legal. Eu falava, cara, não vai dar, porque isso aí, na verdade, todo mundo faz, é uma coisa comum, não tem nada de diferente. Então isso ajudou bastante. Mas esse é o grande desafio do assessor de imprensa, né? Muitas vezes é o público interno, porque chega-se com um material que eles entendem que isso é uma notícia, né? E sem conhecer os elementos que de fato caracterizam uma notícia, né? E eu acho que você destacou um ponto importante, Zé, que são os limites, né? Era muito claro o limite do que era uma notícia, do que era uma opinião. Hoje em dia tudo isso se funde e se confunde, né? Então a gente chega aí, como você mesmo mencionou, a um tema que enfim, que só ele sozinho dá um podcast inteiro. Isso, né? Que é essa coisa das fake news, do pós-verdade e tudo mais, né? Zé, eu queria que você falasse um pouco mais desse trabalho da ZGM, né? Uhum. A ZGM é uma parceira da Educriativa, a gente cuida muito dessa parceria e a ZGM também está parceira na questão do podcast agora, né? Uhum. Então, queria saber um pouco mais aí desse trabalho, o que consiste, que tipo de produção vocês fazem, como é que é essa relação com o mercado? Então, a ZGM Studios, EAD Corporativo, né? Esse nome, na verdade, ele é a junção do nome dos dois sócios, né? Que é José Granado, que é meu nome, e Gil Dalmo Mendonça. Quando a gente pensou em ensino à distância, a gente sabia, na verdade, que primeiro a nossa ideia era atingir o mercado das faculdades, universidades, escolas profissionalizantes, que foi as que vieram primeiro realmente, e os treinamentos corporativos também. A ideia sempre foi oferecer um modelo de negócio diferenciado, né? A gente conhecia estúdios, e eu conhecia, né? Tenho alguns colegas que trabalham também no meio, que você chega num estúdio, você vai lá, você aluga o estúdio, você pode levar a gente para trabalhar lá dentro, equipamento, e você paga por hora lá, o cara entrega o material que você gravou e aí você vai levar para outra pessoa editar. Então a nossa proposta era fazer um modelo de negócio diferenciado. De que maneira? Você chega aqui com o conteúdo que você precisa gravar, você sai daqui com ele pronto, para você subir na plataforma, para você distribuir no YouTube, no streaming, onde você quiser. Então a nossa proposta foi de facilitar a vida das faculdades e universidades e dos nossos clientes. Tanto que chegou num nível que a gente atende algumas faculdades, né, de fora de Londrina, de fora do estado, que a gente começou, na verdade, até a providenciar o professor. Então, assim, a gente dava o professor que produzia o conteúdo, a gente gravava, editava a aula e dava tudo pronto para essa faculdade, para essa universidade. Ela só tinha a identidade visual dela, ela só tinha o trabalho de subir na plataforma dela, porque saía daqui tudo pronto. E a gente percebeu, né, entrando agora no tema da Educriativa, que isso, na verdade, fazia parte da economia criativa, né? Essa parte de você trabalhar com conteúdo, de você fornecer para outra pessoa, de você começar a mobilizar alguns segmentos diferentes e fundir tudo isso num só, fazia parte disso. E a hora que a gente percebeu, a gente estava envolvido nisso, né? E daí vocês chegaram com a proposta para a gente de fazer essa parceria. E conversando foi que a gente percebeu mais ainda do raio de ação que a gente tinha dentro desse segmento. Pois é. E o que eu queria que você também falasse um pouco, contasse um pouco para quem está nos assistindo, né? Lembrando, se puderem, por favor, deixe o like, é importante para o canal, se inscreva, também, caso esteja gostando, né? E esperamos que sim, indique
também esse podcast para outras pessoas, para os amigos, isso nos ajuda. E Zé, o que eu queria que você falasse um pouco é assim, você destacou a abertura da empresa, depois a pandemia, que a pandemia trouxe um boom de demanda. Isso agora nós temos já um outro momento, meio, que pode-se até dizer meio pós-pandemia, embora a doença ainda esteja aí. Essa demanda, ela continua? Foi um momento específico? Como é que você vê esse mercado hoje? A gente percebeu, Caio, que logo depois que as aulas voltaram para a modalidade presencial, a nossa demanda, a princípio, ela diminuiu um pouco, né? Então, assim, aquele boom de gente procurando todo dia, realmente ele caiu um pouco. Mas a gente percebeu também que houve um amadurecimento. A gente percebeu que algumas faculdades começaram a conseguir um credenciamento no Ministério da Educação para fazer alguns cursos. A gente percebeu que empresas que experimentaram o treinamento à distância viram realmente que tem um resultado bom, além da economia de recursos que eles tinham com isso. Então, assim, hoje eu posso falar para você que eu acho que a gente está passando, o mercado vive uma fase amadurecida, né? As pessoas sabem que realmente tem alguns eventos que eles têm que ser presenciais, porque o contato, a interação, quando você está de frente com uma pessoa, ela é diferente, né? Acho que as pessoas estavam com saudade de se tocar, de se abraçar, né? De fazer aquele churrasco da firma que a gente fala, de estar todo mundo junto, né? E hoje, mas assim, hoje essa demanda ela continua, né? A gente tem pegado algumas demandas de algumas universidades grandes, de empresas também. Eu tenho clientes que a gente atende esses clientes mensalmente. Tem empresas que elas fazem o que a gente chama hoje de universidade corporativa. Elas têm várias trilhas de formação, dependendo da área, né? E a gente trabalha isso mês a mês produzindo esses conteúdos. Então, assim, eu acho que hoje o mercado ele não está mais naquele boom. Por exemplo, a gente viveu uma época aqui que a gente não tinha horário para atender as pessoas. A gente chegou a trabalhar até domingo, né? Hoje a gente atende ainda sábado, a gente atende à noite, porque a gente depende muito do horário das pessoas que vêm aqui, mas o mercado ele está numa fase mais amadurecida. Esse ano as perspectivas elas são boas, são melhores até do que do ano passado. Que bom. Zé, uma outra coisa também que eu fico curioso em saber a sua opinião, a sua percepção, é porque você tem uma longa experiência no jornalismo, no jornal impresso, mas também tem uma experiência muito importante no rádio, né? Como é que você vê hoje essa produção, a audiência para o rádio? Como é que você vê esse processo de produzir conteúdo para a rádio, especificamente? Então, eu acho que hoje o rádio, ele é um dos poucos pouco assim não, né? Mas ele é um veículo que ele mantém aquela coisa da instantaneidade, né? Porque você pode ter seu celular, você pode até escutar uma pendrive com música no seu carro, mas não sei se as pessoas mais da nossa idade, se eu posso falar isso, né? A gente entra no carro e liga o rádio ainda, né? Sim. Então o rádio, se um repórter tiver de qualquer lugar, ele entra ao vivo. E você tem uma população fiel, você tem um público-alvo que escuta a rádio, né? Diferentes públicos, dependendo de cada faixa horária. Eu trabalhei com rádio, na verdade, a primeira vez foi na UEL, quando eu fazia o curso de comunicação social na época. Na época era comunicação social, você fazia 2 anos de tronco comum, depois dos últimos 2 anos você escolhia entre RP, Relações Públicas e Jornalismo, né? Quando eu estava na UEL, foi quando eles inauguraram a rádio da UEL. Aí teve um concurso entre as turmas para ver quais projetos poderiam começar na rádio UEL. Eu lembro que na época a gente apresentou um programa sobre esporte e esse projeto ele foi aprovado. Foi a minha primeira experiência. Depois que eu saí de lá, eu trabalhei um pouco na falecida Rádio Tabajara, junto com a Amarildo Lopes, quando ele comprou. Trabalhei com esporte também, trabalhei com redação publicitária lá. O programa de agro, ele veio, na verdade, também de uma percepção sobre um nicho que não existia em Londrina. Você tinha nas rádios alguns boletins, né, que entravam de 1 minuto, 2 minutos, às vezes 3 minutos. De vez em quando tinha um evento, exposição, eles faziam alguma matéria, alguma reportagem sobre isso, mas não existia um programa específico. Eu lembro que na época o programa ele está completando 4 anos esse ano. A gente está indo para completar 1000 programas no ar, né? A gente tem o programa Pai Querer no Agro, que é de segunda a sexta-feira, das 10 para 6 da manhã, e tem o Pai Querer Novo Campo, que é no sábado, das 10 para 6 também.
Mas eu estava num evento, eu lembro que eu estava num evento na Bela Agrícola, que era o Bela Safra, e o JB Faria, que é dono da Pai Querer, estava fazendo a rádio interna do evento. E eu estava um dia conversando com a Adriana, a filha dele, e falei assim, como é que vocês, né, uma rádio assim, né, com tanta penetração, com jornalismo forte, vocês não têm um programa só sobre agro? Ela falou assim, é verdade, né? Por que você não vem fazer com a gente, então? Pois é. Eu falei, bom, deu a ideia, tentar, né? Deu a ideia, né? Eu isso. falei, não, beleza. Aí a gente começou um projeto em parceria e assim, logo, acho que nos primeiros 3 meses entrou o primeiro patrocinador e a gente veio mantendo. Graças a Deus, a aceitação foi boa, né? A gente tem alguns patrocinadores grandes, porque Londrina, né, é uma região agrícola boa. As pessoas entenderam a proposta. Então a gente tem o programa de manhã, aí tem um boletim que é no final da manhã, falando sobre a abertura do mercado, alguma notícia importante, e tem outro boletim no final da tarde daí. Que é diário. Que é diário também daí. Certo. Bom, Zé, eu agradeço, né, aí você estar aqui nesse podcast da Edu Criativa e por falar em economia criativa. Então a proposta desse podcast é justamente discutir esse tema, abrir o espaço para as pessoas, né, falarem um pouco da sua trajetória, de como é que elas se enxergam nesse contexto da economia criativa. E eu queria que você desse uma opinião. Como é que você vê essa questão da economia criativa em Londrina? Londrina, que é conhecida no campo da cultura como a cidade dos festivais, mas também se desenvolve em tecnologia, na biotecnologia e tantas outras áreas, como educação, por exemplo. Eu penso que Londrina tem muitas características boas de inovação, como você falou. Tem muitas iniciativas boas, excelentes até. E eu acho que até várias dessas iniciativas, elas não se entendem como economia criativa. Eu acho que essa proposta da Edu Criativa, de ter uma plataforma voltada para esse tipo de conteúdo, assim como esse podcast, ele pode ajudar a dar uma formatada nisso tudo e criar uma identidade para isso. Eu acho que pode estar nascendo, na verdade, aí, não sei se eu posso usar uma palavra, se eu estou sendo muito ousado, mas um hub de economia criativa, através da Edu Criativa, entendeu? De conseguir unir esses diferentes segmentos, essas pessoas, e colocar esse pessoal para discutir mais nichado nesse tema de educação e economia criativa. Eu acho que a gente tem uma oportunidade boa de estar começando isso. A ZGM Studios agradece o convite de vocês, né? Foi uma proposta muito legal, a gente se identificou com ela. Quando eu conversei com o Gil e tal, ele ficou animado também. A gente teve algumas parcerias que não foram muito boas, mas, né, conhecendo você, conhecendo o Leandro também, a experiência, a gente falou, não, acho que essa a gente dá, acho que vale a pena a gente embarcar, né? Então eu acho que a Edu Criativa, ela tem esse mérito, ela pode acumular esse mérito e conseguir reunir esse pessoal para discutir o segmento e propor algumas ações mais efetivas e práticas também. Bem, a gente agradece a confiança, né? E, enfim, esperamos continuar essa parceria por muito tempo, queremos ver essa narrativa da economia criativa se desenvolver na cidade, porque Londrina, pela sua gente, pelas suas áreas de atuação, pela sua capacidade, principalmente nesse campo do conhecimento, da inovação, né? É uma marca, a inovação é uma marca de Londrina, né? Então, a gente vem atuando, vem buscando também conversas junto ao Sebrae e outras instâncias da cidade, porque entendemos que não há como hoje uma cidade se desenvolver, seja em qualquer aspecto, sem discutir esse tema da economia criativa, sem produzir uma política específica para isso, né? Sem valorizar as pessoas que atuam dentro desse campo. Então estamos aí trabalhando, mais uma vez agradecemos a confiança da ZGM, a sua confiança, Zé, e enfim, agradeço a sua participação no programa, enfim, né? Esperamos encontrá-lo num próximo podcast e obrigado a você que está nos assistindo. Pedimos mais uma vez aí que você deixe seu like, faça seu comentário, traga a sua contribuição, sua crítica construtiva, a sua opinião, sugestão de novos entrevistados também. Nós estamos aí querendo continuar e aperfeiçoar esse projeto do Edu Criativa Podcast, falando sobre economia criativa. Obrigado, até a próxima.